Em publicação nas redes, Eduardo falou sobre um dos encontros feitos com o presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Representantes Americanos, o deputado Jim Jordan, que lidera uma série de atos para defender a liberdade de expressão e também proteger os interesses das empresas americanas na Europa e também no Brasil. Em manifestações públicas recentes, aliados do filho de Jair Bolsonaro afirmaram que certamente a volta das sanções não será fácil, mas ressaltaram que as punições também eram vistas como difíceis antes de acontecerem anteriormente. Estamos recebendo todos do rádio também e nós estamos abordando agora, vamos começar a discussão, inclusive, que ao lado de Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro retomou agendas nos Estados Unidos com aliados diretos de Donald Trump. Eu quero começar justamente agora com o Mota, né, para falar sobre essa questão. Mota, essa ideia lá atrás, ela se mostrou aí muito criticada, inclusive por integrantes do Centrão. Poderia haver aí uma repetição de erros, Mota? Bom, há quem ache que foi um erro. Há quem ache que foi exatamente a mesma coisa que os políticos de esquerda sempre fizeram durante toda a história do Brasil. Viajar para fora e pedir algum tipo de ação estrangeira para coibir o que eles classificavam como abuso de direito no país. Eu acho improvável a retomada das sanções. Mas, olha, eu também achava improvável a imposição das sanções em primeiro lugar. Então, minha opinião não está valendo para muita coisa. Agora, em se tratando de política externa de Donald Trump, me parece que absolutamente qualquer coisa pode acontecer. Quem tiver dúvida, pergunte a Maria Corina o que ela acha. E, inclusive, eu acho que os acontecimentos da Venezuela podem vir a colocar uma luz diferente sobre o que está acontecendo no Brasil e influenciar decisões como essa. Agora, tudo vai depender do que vai acontecer com Nicolás Maduro. Diego Tavares, nós acompanhamos todo esse trabalho que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro lá atrás, né? Evidentemente, em julho, nós tínhamos aí a pior avaliação do presidente Lula nos seus 3 mandatos. E após toda a repercussão em relação às declarações, às punições, também a questão do tarifaço imposto aqui para São Paulo, que é o estado que foi mais atingido, inclusive, seria o mais atingido pelos 50% da taxação extra lá, imposta pelo tarifaço. Nós tivemos, inclusive, rusgas entre o Eduardo, entre o governador Tarcísio de Freitas, e depois nós tivemos a reversão das punições, por exemplo, para o ministro Alexandre de Moraes, a Magnitsky. Na sua visão, a gente falava ontem aqui de que agora o caminho, já estamos em 26, as derrapadas precisam ser contidas aí para que o carro não saia demais e não consiga voltar. Esse episódio pode ser mais um tiro no pé? Marcelo Matos, tem que evitar as derrapadas. O problema é que o carro do Eduardo Bolsonaro já capotou. Nessa novela da aventura dele nos Estados Unidos, ele já sacrificou o próprio mandato como deputado federal, sacrificou uma candidatura muito competitiva ao Senado por São Paulo e agora parece estar disposto a sacrificar a candidatura de seu irmão à presidência da República. De fato, Eduardo Bolsonaro está fazendo jus ao apelido pelo qual ele é chamado pelo presidente Lula nos bastidores de Brasília, meu camisa 10. Está atuando como um grande cabo eleitoral para a reeleição do presidente Lula. Eduardo Bolsonaro deveria deixar que essa novela das sanções ficasse no passado. Todos os levantamentos que foram feitos em relação ao tarifaço, em relação à conduta dele nos Estados Unidos, dão conta que foi esse o elemento que aumentou a rejeição, não só dele, mas de todo o clã Bolsonaro. Se hoje Flávio Bolsonaro é o candidato ideal para o presidente Lula, o candidato que Lula escolheria, se tivesse a chance, evidentemente, de escolher quem seriam os seus adversários em 2026, se deve muito a esse trabalho. E chamar de trabalho é cortesia da casa, feito por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, eu acho que a melhor forma que Eduardo poderia ajudar seu irmão no grande desafio que é
chegar com competitividade em outubro de 2026 era ficar de férias nos Estados Unidos. Acho que Flávio Bolsonaro poderia dedicar uma parte de sua verba de campanha a pagar algumas viagens lá. Os Estados Unidos tem muitas coisas bonitas para o Eduardo poder visitar, as paisagens naturais, enfim. Eduardo não está podendo falar de política, porque cada passo que ele dá é uma vitória para os adversários. Dávila, queria que você fechasse esse assunto, então. A gente falava justamente isso. Agora, nesse ano eleitoral, tudo tem que ser pensado, tudo pode ter uma repercussão negativa, ainda mais, claro, tem muito tempo para a eleição, a gente não discute isso, evidentemente, né? Quer dizer, haverá toda a definição, os candidatos que serão candidatos que hoje ocupam um cargo vão ter que deixar o cargo. Evidentemente, muita coisa vai acontecer, a gente sabe, evidentemente, mas claro que é um começo aí que, de qualquer forma, seria bom isso para a candidatura do Flávio? Não, isso seria péssimo para a candidatura do Flávio, como bem disse o Diego Tavares. Aliás, se Eduardo Bolsonaro quisesse utilizar as boas relações com o governo Trump nessa altura, deveria estar levando o Flávio Bolsonaro para ir lá para anunciar o investimento americano nos Estados Unidos. Estamos aqui, graças à nossa visita, teremos tantos bilhões de investimento no Brasil. Isso ajudaria a candidatura. Essa história da sanção só prejudica a candidatura de Flávio. Aliás, os últimos 3 dias foram desastrosos para a candidatura de Flávio, né? Primeiro, dizendo que vai fazer o pai ser ministro quando não pode. Depois fala que o irmão ia ser ministro das Relações Internacionais e o dia seguinte o irmão faz isso, vai lá para pedir sanção ao invés de fazer um anúncio grandioso, por exemplo, como estou aqui usando minhas relações para tentar levar investimento para o Brasil. Isso sim. Então, assim, é uma atrapalhada atrás da outra nessa pré-candidatura que certamente prejudica demais a vida do irmão Flávio Bolsonaro. Agora, Mota, tem muito tempo ainda, evidentemente, claro que esse discurso aí, a gente não sabe nem quem a gente só sabe, tem uma única certeza, que o Lula vai ser candidato à reeleição. E claro que o campo da direita aí faz toda a sua articulação, é evidente, mas como é que você avalia toda essa situação? Eu não concordo com essa visão de que as ações de Eduardo Bolsonaro aumentaram a popularidade do governo. Eu não vejo isso. Eu não sei onde estão essas pessoas que decidiram apoiar o governo ou votar no governo por causa das ações de Eduardo Bolsonaro. Como eu disse aqui, eu acho que as ações de Eduardo Bolsonaro estão perfeitamente alinhadas com a situação do país, são coerentes e não são nada mais do que sempre foi feito pela esquerda. Então, cabe, evidentemente, o julgamento individual de cada um. Se as ações adiantaram ou não adiantaram, se do ponto de vista eleitoral elas são boas ou ruins, mas eu acredito que o que o governo está fazendo é criar mais uma narrativa, que é o maior produto do governo. Eu acho que Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil porque ele achou que isso era a forma de garantir a sua segurança e da sua família. E eu acho que é muito difícil você criticar esse tipo de decisão sem ter passado por uma situação semelhante.